à conferência. Da vossa direita para a esquerda, em primeiro lugar, António Pinto, um dos elementos da associação responsável pela vinda de Ivaldo a Espinho. Chama-se o Sr. Arnaldo Costeira, Presidente da Federação Espírita Portuguesa, entidade que apoia a conferência e responsável pela vinda a Portugal de Divaldo Franco. Em último lugar, Divaldo Pereira Franco, nosso amigo convidado esta noite, a quem desde já agradecemos a presença e cujas palavras desejamos ouvir com ansiedade. A todos, muito obrigada. Ilustres convidados, senhoras e senhores, amigos do ideal espírita, que a paz de Jesus seja com todos nós. Sejam bem-vindos. E a vossa presença aqui justifica por si só a realização deste evento. Divaldo Pereira Franco é certamente conhecido de uma boa parte de nós, não é certamente por alguns dos presentes. E gostaríamos, por isso, de referir alguns dados biográficos para melhor entendermos, ou melhor conhecermos o homem que hoje vamos ouvir. Nasceu na Bahia, no Brasil, como terão a oportunidade de verificar, em maio de 1927. Este jovem tem mais anos do que eu. Aos 17 anos, formou-se como professor de ensino primário. Como educador, fundou, aos 20 anos, em companhia do seu querido amigo Nilson, o Centro Espírita Caminho da Redenção no Brasil, no qual, alguns anos depois, fundaram a Mansão do Caminho, uma obra destinada à educação de crianças e jovens abandonados. Repare-se que, ao longo destes quase 60 anos, foram 862 as crianças que Divaldo, Nilson e seus companheiros acolheram na Mansão do Caminho, algumas desde o nascimento, e aqui educaram até à emancipação. Importa referir que a quase totalidade optou por continuar com a cultura da doutrina espírita e nem um só, apesar do ambiente degradado em que se situa a Mansão do Caminho, derrapou para o crime. Atende, atualmente, na Mansão do Caminho, 3.200 crianças e jovens, nos mais variados graus de ensino e nos mais diversos cursos profissionalizantes que, ao longo dos anos, foram existindo. Na Mansão do Caminho, comporta uma área de 83 mil metros quadrados. Até ao presente, faz mais de 33 mil as crianças que passaram pela Mansão do Caminho. O conferencista, com apenas 20 anos de idade, Divaldo iniciava uma tarefa que, ao longo dos anos, o levaria aos 5 continentes. E Portugal proferiu pela primeira vez em 1967. Possui o título de doutor honoris causa em 3 universidades mundiais internacionais. Uma no Brasil, outra nos Estados Unidos da América e outra no Canadá. Possui o título de embaixador da paz no mundo, conferido pela ONU, onde, até ao presente,
proferiu 6 conferências, falou em mais de 50 universidades, no Brasil e no estrangeiro. E até o presente conta com um currículo de mais de 10.000 conferências. Não se entristeçam, porque hoje apenas vamos ouvir uma. E venha tal depois, quem gostar, quem desejar, amanhã teremos outra, aqui ao lado em São João de Vez, na Quinta do Arieiro, onde serão bem-vindos. O local comporta o dobro dos lugares que temos aqui hoje. Visitou cerca de 60 países e esteve em mais de 1.400 cidades. Como médio, Divaldo Franco é o quase desde o nascimento, quando em criança brincava com um espírito que ele na altura supunha ser menino, tal qual ele. Mais ou menos aos 37 anos, publicou o primeiro livro de sua autoria psicográfica, chamado Mestre de Amor, se a memória não falha, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, seu guia espiritual. Hoje, em 2006, são cerca de 200 os livros publicados da sua psicografia e ditados pelos mais diversos espíritos nos mais variados estilos. Livros esses que fazem um total de mais de 6 milhões de exemplares. Importa referir, desse total, 70 foram traduzidos para 16 idiomas, incluindo o braille. Também venho a depois dizer que as receitas da Mansão do Caminho são suportadas em cerca de 70% pela venda dos livros que ele faz nas conferências que foram por todo o mundo. Quem não o fez, e acho que fez mal, ainda está a tempo de fazer. No final, Divaldo naturalmente estará à disposição de quem desejar para autografar mais livros que o devem ter preparado. Estão lá em cima expostos em quantidade e qualidade significativa. E é esta a apresentação que nos tem estado a fazer. Mais uma vez, obrigado por terem vindo. E vamos então ouvir Divaldo Pereira Franco. Digníssimas autoridades presentes ou representadas, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. A sociedade contemporânea, do ponto de vista cultural, considera a morte como fenômeno biológico que encerra o ciclo da vida. Poderemos observar que há duas grandes correntes. Aquela patrocinada pelos acadêmicos do materialismo, que sintetiza a vida como sendo um fenômeno derivado do cérebro. Para essa corrente chamada psicologia unicista, quando o cérebro experimenta a anóxia, a falta de oxigenação, logo entra em colapso. Posteriormente, o tronco encefálico também perde a sua função. E com esse fenômeno biológico advém a morte, o aniquilamento da vida. A outra corrente, denominada espiritualista, vige na sociedade desde os períodos mais recuados da evolução antropossócio-psicológica. Os paleontólogos, examinando o homem primitivo, asseveram
que há cerca de 60 mil anos, por ocasião do período do homem de Neandertal, a crença na imortalidade da alma era um fenômeno perfeitamente aceito. Mais tarde, a partir de 10 mil anos aproximadamente, quando a evolução colocou-nos no ápice do Homo sapiens, a certeza da imortalidade da alma transformar-se-ia em uma proposta de natureza religiosa que passaria à posteridade com o nome de espiritualismo. Há aproximadamente 6.600 anos, quando a cultura oriental apresenta na Índia as obras monumentais atribuídas a Krishna, quais sejam o Vedanta, que reúne o Bhagavad Gita e os Upanishads, a imortalidade da alma passou a ser uma proposta filosófica que se espalharia por todo o continente asiático, pelo norte da África e através das culturas locais, entre as diversas nações que viriam depois, os maias, os astecas, os incas. A certeza da imortalidade da alma converteu-se em um fato natural. Para que nos possamos situar na problemática da vida depois da morte, merece que façamos uma reflexão profunda, utilizando-nos do pensamento de um prêmio Nobel de Fisiologia, o emérito professor Charles Richet, que por volta de 1875 criou uma doutrina científica para investigar a possibilidade de vida depois da morte, a qual deu o nome de metapsíquica. O emérito professor Richet, respeitado como pai da fisiologia humana, assevera com propriedade que tudo aquilo que numa época é inverossímil, em outra época é perfeitamente verossímil. Desejava ele significar que tudo aquilo que parece em determinada cultura algo impossível de ser real, oportunamente, graças ao avanço científico-tecnológico, pode-se demonstrar a sua legitimidade. Por isso mesmo, analisando os fenômenos paranormais, que ele denominava como metapsíquicos, ele optou por dividir a história em 4 grandes períodos que facultassem uma análise da possibilidade ou não de uma vida extra-túmulo. O primeiro período, o professor Charles Richet denomina como de natureza mítica. É o período no qual não temos uma documentação histórica, científica. Todas as observações e notas têm um caráter profundamente religioso e nacional. Cada país procurou estabelecer os seus paradigmas de fé através do que se denominou como sendo a revelação. Então, o professor Charles Richet diz que esse período mitológico abrange desde a Antiguidade Oriental até o ano de 1772, em Viena, quando o jovem médico apresentou na universidade a sua tese a respeito do fluidismo universal. Esse médico, Anton Franz Mesmer, assevera Richet que os fenômenos
atribuídos à imortalidade da alma, as revelações espirituais, o profetismo, a proposta cristã, Jesus, o budismo, a doutrina muçulmana, Maomé, estão centralizados na tradição oral, sem que alguém se haja aventurado a realizar uma pesquisa fria, não emocional, estabelecendo a legitimidade do fenômeno ou a não aceitação do mesmo. Nada obstante, reconhece o professor Richer que, apesar de não haver uma documentação de natureza científica, há uma grande documentação de natureza histórico-filosófica. Por exemplo, se remontarmos à cultura egípcia, veremos os faraós, desde Ramsés II, entronizando o conceito de uma divindade, que se encarregava de gerar a vida e de administrar a morte. O deus Anubis, no Egito, era a entidade encarregada de transferir os mortos, portanto, as almas dos que viveram na terra, ao paraíso ou às regiões de sofrimento em caráter punitivo. Essa doutrina advogava que aqueles que não lograssem uma existência nobre deveriam retornar à terra para expungir os crimes que houvessem praticado. E os egípcios falavam a respeito da doutrina da metempsicose. É que vale dizer que através dessa doutrina as criaturas podiam reencarnar-se em corpos humanos ou em corpos animais. Aqueles que se reencarnavam como sendo animais estavam sendo punidos da sua faculdade de pensar, pelo uso incorreto que lhes havia conferido. No entanto, apesar dessa tese ser generalizada na cultura egípcia primitiva, os historiadores mais modernos admitem que esse conceito não era válido para os sacerdotes, porque a ignorância cultural muitas vezes necessita de temer para crer. Asseverava-se que a cultura egípcia estava dividida em dois grandes grupos: a doutrina esotérica, a mística, a dos gurus, dos hierofantes, dos rishis, daqueles que tinham conhecimento iniciático, e para esses a reencarnação operava-se exclusivamente em formas humanas. No entanto, para a grande massa, os exotéricos, os ignorantes, era necessário apavorá-los e dizer-lhes que ou procediam bem, ou retornavam à terra em corpos brutais, primitivos, de animais. Se nós avançarmos ainda na cultura egípcia, encontraremos o faraó Akhenaton, que teve um insight, uma iluminação, e concebeu que a divindade era global, era total, desnecessária a multiplicação de deuses, porque havia um deus basilar, Atom, o Sol, que dava uma ideia do ser transcendente, porquanto o Sol mantém a vida na Terra, desde a assimilação clorofiliana das plantas, as transformações das vitaminas no organismo humano, ao calor e à vida nos diferentes reinos da natureza. E Akhenaton desejou criar a cidade de Atom, o Deus Sol, causando um grande prejuízo na casta ociosa dos sacerdotes, que culminaram por assassiná-lo. Se nós nos transferirmos do Egito a Israel, observaremos que desde Moisés
há aproximadamente 3.600 anos, há uma crença segura em um Deus único, em uma causa primária e, consequentemente, na imortalidade da alma. O Pentateuco, obra básica, as 5 obras da Bíblia atribuídas a Moisés, são a base estrutural da história do povo hebreu e da revelação do mundo transcendente ao mundo físico. Se por acaso nos transferirmos para o Ocidente, ainda severo o professor Charles Richer, no século V antes de Cristo, denominado século de Péricles, o século da beleza, da arte, da tragédia, é o período de Sófocles e de todos os grandes teatrólogos trágicos. Vamos encontrar a crença na imortalidade da alma e das comunicações mediúnicas, porquanto celebrizou-se um grande mago de nome Tiresias, que era cego e, entretanto, profetizava com uma certeza e segurança absolutas. Mas logo depois, a partir de 380 a.C., vamos encontrar o pai da filosofia, Sócrates, preconizando que a vida é imortal, a criatura humana é transitória, todos nos originamos do eidos, o mundo das ideias, e nos vestimos de uma sombra que, depois de desempenhar a sua trajetória de luz, e voltamos ao mundo causal, o mundo da verdade. A tese grega é tão fascinante na boca de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, que na mitologia iremos encontrar diante do rio Estígias, que separava o mundo dos mortos do mundo dos vivos, a barca na qual Caronte levava para outra margem aqueles cujo corpo sucumbia. E as famílias deveriam colocar entre os dentes do defunto uma moeda para pagar ao barqueiro, de acordo com a sua posição socioeconômica, uma moeda de cobre, bronze, prata, ouro, graças à qual Caronte levaria o indivíduo com maior ou menor segurança. E aqueles que não levassem moedas entre os dentes, os pobres, Caronte atirava nas águas revoltas dos rios, para que os seres infernais deles se encarregassem. Nessa mitologia, nós temos a certeza inapelável da cultura grega a respeito da sobrevivência da vida ao fenômeno da morte. Mas o que dizermos da mensagem de Buda, da doutrina notável desse príncipe Sakyamuni e de Jesus? O professor Richer recusa aceitar as informações imortalistas do cristianismo por causa das adulterações, das omissões e de todas as manipulações teológicas, porque teriam passado os ditos do Senhor, os 4 evangelhos, as 27 epístolas e, acima de tudo, o Apocalipse de São João. Ele considera como parte do fenômeno mitológico e opta por um período cultural que tem início no referido ano 1772. A partir desse momento, quando Mesmer apresenta uma tese de doutorado dizendo: há um fluido universal, as criaturas humanas e os astros, mantemos o intercâmbio de natureza vibratória, mas também com os metais. A criatura humana não é apenas a massa encefálica, nem a constituição molecular das células. É um campo de energia. Para o século XVIII, a tese é audaciosa.
e ao apresentada na universidade, consagrando médico, o reitor posteriormente informou de que ali ele não poderia apresentar mais as operações probantes da sua tese. Ele deveria optar pela medicina convencional, ou por esse atrevimento de derrogar as leis acadêmicas. Se ele aceitasse submeter-se ao impositivo universitário, ficaria em Viena. Mas se assumisse uma atitude de individualismo libertário, ele deveria abandonar a universidade. E Mesmer optou por abandonar a universidade, transferindo-se a Paris. Estava governando a França a sua compatriota Maria Antonieta, filha de Teresa, a grande rainha da Áustria. E ao lado de Luís XVI, a França estava no seu fastígio, na sua miséria, às vésperas da Revolução de 89. Maria Antonieta sofria de uma dor de cabeça insuportável e houvera recorrido aos médicos da Sorbona e da Salpêtrière, a universidade criada por seu marido, Luís XVI. Todas as terapias acadêmicas da época foram aplicadas na austríaca, conforme era chamada de maneira zombeteira pelos franceses, e todas elas redundaram inúteis. Quando aparece Mesmer apresentando uma terapêutica chamada Ubaquê. Ubaquê era um processo terapêutico muito curioso. Mesmer colocava na sala central da sua clínica, na praça mais famosa da Europa, uma barrica de carvalho com vários orifícios na lateral. Dentro dela colocava pedaços de metal, principalmente aço e água. E através daqueles orifícios saíam umas lâminas até o exterior. Em cada orifício de saída que tinha uma haste, havia um tamborete. Os pacientes sentavam-se nesse tamborete, seguravam a haste e recebiam o fluidismo, a energia que se exteriorizava do metal e entrava em convulsão. Corresponderia à terapêutica psiquiátrica dos anos 50 do século passado, chamada eletroconvulsoterapia, quando os cientistas aplicavam eletrochoque para diminuir as crises esquizofrênicas dos pacientes atormentados. Ali, aqueles metais irradiavam um campo energético que a pessoa assimilava e entrava em convulsão. Segundo Mesmer, essa convulsão reajustava o equilíbrio metabólico do organismo e a pessoa adquiria a cura. Maria Antonieta optou pela experiência e fê-la em 3 sessões, ficando radicalmente curada daquela terrível enxaqueca que a atormentava. Graças a isso, Mesmer ficou famoso e de imediato, quando os cientistas da Sorbona levantaram-se para protestar contra o seu método terapêutico alternativo, a rainha e o rei defenderam-no e deram-lhe a total proteção. Mas logo depois, em 1789, veio a Revolução que derrubou a Casa dos Bourbons e a posteriori Maria Antonieta e Luís XVI foram levados à guilhotina e a substituto, porque os objetivos divinos não podem depender de um indivíduo. Nascia aí uma era nova que Charles Richer não assinala. É a era espírita, quando o professor Rivaio reúne as informações colhidas do mundo espiritual e publica o Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857,
com o pseudônimo de Allan Kardec. Desaparece o grande intelectual pedagogo, o emérito mestre, que havia escrito obras para a Sorbona, que havia sido homenageado pela Universidade de Arras, e surge em um pseudônimo, um anônimo, Allan Kardec, e a doutrina nova, que ele denomina como Espiritismo. Logo depois, ele terá a oportunidade de definir o que é o Espiritismo. É uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Estabelecem como paradigma, depois da morte, a vida. A vida não é resultado apenas da aglutinação molecular. O cérebro não é a causa do pensamento. É um decodificador da mente. A mente é parafísica, pertence ao mundo da energia. Em nome do Espírito Santo, o Espírito de verdade, que está entre nós, façamos uma pausa para ouvi-lo. Dediquemos 5 minutos do nosso dia, de 24 horas, pelo menos a hora do banho, que a pessoa não tem outra coisa que fazer. Dedique a pensar, e agora, se eu morrer hoje e houver vida depois da morte, como é que eu despertarei? Eu vejo pessoas que brigam por heranças, com uma tenacidade enorme, morrem e ficam as heranças para o governo. Brigas domésticas, ódios, disputas. Para quê? De repente morremos. Um dia São Francisco de Assis estava capinando o jardim. Quando chegou o Frei Leão e perguntou: meu pai, se você soubesse que ia morrer hoje à tarde, o que é que você faria? Ele disse: eu continuava capinando o meu jardim. É uma lição notável de paz. Porque se a maioria de nós soubesse que ia morrer no ano 2010, meu Deus, o que é isso? Não vai ter tempo de fazer o que eu quero. E é provável que muitos de nós morramos antes. Eu não desejo, é claro. Eu espero também estar aqui no ano 2015, quero vê-los, para podermos abraçá-los. Mas é uma reflexão de 5 minutos. Qual é o sentido da minha vida? Por que eu me agasto tanto com coisas inúteis? Para quê? Qual a razão da minha soberba? Eu sou superior. A quê? A quê? A cova nivela-nos a todos. Aonde está o rei, o plebeu, o vassalo, o príncipe. Então a mensagem da imortalidade da alma é otimista. Sermos felizes desde agora. Trabalharmos interiormente para que os nossos dias na terra sejam aureolados de luz. No trabalho, para ter compensação. Porque a maioria trabalha, fadiga-se, contraria-se, acumula. E não pode usar, que vai para o psicólogo, para o psiquiatra, quando não vai para o cancerologista. Então essa mensagem nova de imortalidade de alma convida-nos a uma visão de solidariedade humana, de alegria de viver, de sentido psicológico, dá-nos vigor, saúde emocional e, sobretudo, planifica-nos. Porque depois de sabermos que a vida continua, é somente avançar na direção da imortalidade. Eis porque o Espiritismo é hoje o mais avançado tratado de psicoterapia, pelo otimismo que nos proporciona e pela paz que nos enseja. Vivemos uma hora muito grave. Todos nós aqui presentes, salvadas raríssimas exceções, temos problemas, amarguras, queixas. Eu gostaria de propor, durante 5 minutos, uma mudança de atitude mental. Nós nos queixamos do dinheiro, que é pouco, da traição daquele amigo que é infiel, da escassez de recursos de outra natureza. E eu gostaria de dizer que nesses próximos 5 minutos, examinemos o nosso corpo, a nossa vida, aos quais nunca demos importância. E agradecemos a Deus o que temos,
o que somos e como estamos, ao invés de nos queixarmos. Digamos então assim: Senhor Deus, eu quero dizer-te que eu amo a vida. Para mim ela é bela e é consentida. Muito obrigado por tudo que me deste e por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu danilo e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu enxergo os cegos que se debatem na escuridão, que tropeçam na solidão, que choram na multidão. Por eles eu oro e aqui eu imploro compaixão, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, as lágrimas que vertem pelos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais, a melodia do boiadeiro que tendo como um cancioneiro, pela minha faculdade de ouvir pelos surdos, eu quero pedir, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor, voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz. Pela voz que ama, que canta, que declama. Pela voz que ensina, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu detecto os que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia, mas eu oro por eles, porque eu sei que depois desta prova da vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, meus que semeiam, mãos que agasalham, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, que tiram os suores das vidas, pelas mãos de caridade e de solidariedade, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, deformados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante existir lá uma mansão, se é um palacete, um apartamento duplex, seja um bangalô, uma casa no caminho, uma favela, um ninho. É importante que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que tem a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, direi: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, Senhor. Com muita alegria que entregamos ao amigo Divaldo Franco um livro da cidade de Espinho, da autoria de João Quinta,
e gentilmente autografado pelo Sr. Presidente da Câmara. Ao finalizarmos, queremos agradecer a Divaldo Franco pela maravilhosa conferência que nos proporcionou e dizer naturalmente que estaremos com muita alegria disponíveis para o receber quantas vezes nos quiser visitar. A Atração Espírita Portuguesa, na presença do Sr. Presidente, Sr. Arnaldo Costeira, queremos agradecer também pelo honroso convite que nos fez para a organização desta conferência. À Junta de Freguesia de Espinho, pela cedência deste magnífico espaço, onde certamente passamos momentos que tão cedo não esqueceremos. E por fim, dizer a todos muito obrigado por terem vindo. Foi com muita honra que o recebemos e para nós é uma alegria que certamente não esqueceremos nunca mais. Sejam bem-vindos e até sempre.